Você abre o Google Play e baixa um app popular com milhões de downloads. Instala no seu celular e parece tudo seguro, certo? Mas e se eu te dissesse que esse app pode conter uma vulnerabilidade crítica conhecida há anos e que hackers podem explorar para roubar seus dados ou até tomar controle do seu celular? E o pior, os desenvolvedores podem nem saber que essa falha existe. Pesquisadores da Universidade de Cagliari analisaram 100 mil aplicativos Android e descobriram algo alarmante. Uma quantidade massiva de apps contém vulnerabilidades bem documentadas em seu código nativo. A maioria dos apps Android é escrita em Java ou Kotlin, linguagens relativamente seguras, mas quando apps precisam de performance máxima ou acesso direto ao hardware, processar gráficos, criptografar dados, tocar vídeos, etc., eles recorrem ao código nativo, bibliotecas escritas em C ou C++. E aqui está o problema. C e C++ são linguagens de memória não gerenciada. O programa não controla manualmente cada byte, o que é um erro. Esquecer de verificar o tamanho de cada buffer. E você tem uma vulnerabilidade clássica, como o buffer overflow. O buffer overflow é quando um atacante envia mais dados do que o programa espera, sobrescrevendo áreas críticas da memória. Isso permite executar código arbitrário, ler dados sensíveis ou crashar o aplicativo. Os desenvolvedores raramente escrevem essas bibliotecas do zero. Eles importam de terceiros, como a OpenCV para visão computacional, FFmpeg para processar vídeos, OpenCSN para criptografia e o LPNG para imagens. São confiáveis, maduras e usadas por milhões, mas também têm vulnerabilidades. E quando uma falha é descoberta numa dessas bibliotecas, ela afeta todos os apps que usam. Se você importou FFmpeg em uma versão de 2022 e em 2023 descobriram uma falha crítica nessa versão de 2022, o seu app pode ser vulnerável. Isso é um problema, porque nem todos atualizam essas bibliotecas. Alguns nem sabem que estão usando versões vulneráveis e outros sabem, mas ignoram porque atualizar dá trabalho. Isso pode quebrar funcionalidades, requer testar e debugar tudo de novo, enfim. Os pesquisadores italianos, eles desenvolveram uma abordagem rápida para detectar essas vulnerabilidades. E quando eu digo rápida, é rápida mesmo. Não envolve um machine learning pesado, não requer uma análise dinâmica, nem nada. São só três etapas principais. Primeiro é construir um banco de dados de CVEs. CVEs significa Common Vulnerabilities and Exposures, o padrão global para catalogar vulnerabilidades. Quando uma falha é descoberta, ela recebe o identificador CVE. Cada CVE contém o nome do produto afetado, as versões vulneráveis, a descrição da falha e, crucialmente, o nome das funções vulneráveis específicas. Os pesquisadores processaram essas descrições utilizando o processamento de linguagem natural e eles fizeram isso para 15 bibliotecas populares: o OpenCV, OpenSSL, o FFmpeg, SQLite, o libpng, o libjpeg, o RectNative e outras. Segunda etapa: extração e análise. Eles pegam o arquivo APK, que é basicamente um zip, e eles extraem todas as bibliotecas nativas da pasta lib. Esses são arquivos .so, binários e compilados para processadores ARM. Eles usam algumas ferramentas de engenharia reversa, extraem duas informações que são a lista de funções definidas no binário e as strings identificadas como OpenCV, né, ou OpenCV versão alguma coisa. E a partir daí, a gente tem uma terceira etapa, que é a avaliação de risco. Eles identificam qual produto cada biblioteca pertence procurando padrões únicos, né? O OpenCV sempre tem funções que começando com CV underscore ou FFmpeg, ele tem string características e uma vez que identificado o produto e versão, eles cruzam com o banco de dados de CVEs. E aqui está a inovação. Não dizem apenas sim, tem vulnerabilidade ou não, não tem. Eles desenvolvem um algoritmo de risco baseado na norma ISO 27005, e aí eles calculam esse risco como ameaça vezes impacto, vezes vulnerabilidade. Então, é muito vulnerável, é pouco vulnerável. E aí eles colocaram isso em 5 níveis: crítico, alto, médio, baixo e nenhum risco. Isso é uma coisa probabilística, mas extremamente útil. Quando você tem algo crítico, você fala, olha, tem a CVE presente, ela é muito explorável. Se você tem o risco alto, a biblioteca vulnerável foi encontrada, mas não há uma certeza se ela é explotável, se ela é invadível, digamos assim. Médio é com versões possivelmente vulneráveis, ou então lançadas entre essa correção de CVE com menos de 2 anos. E baixa e nenhuma não tem muita importância ali naquele contexto de risco.
E a partir disso, eles chegaram em números assustadores. O resultado crucial é: eles conseguiram determinar o nível de risco para 55% dos apps com código nativo, aproximadamente 24 mil aplicativos com risco alto ou médio. 24 mil aplicativos contendo alguma vulnerabilidade conhecida, documentada e muitas vezes com exploit público disponível. Por biblioteca, a gente pode separar o React Native aparecendo com 77% dos apps e o FFmpeg com 10%, coisas que são preocupantes, porque eles têm 407 CVEs nos últimos 5 anos. E também temos o OpenSSL, que é para comunicação segura, e ele tem 232 CVEs nos últimos anos. A gente pode considerar com apps de 2012 até 2025 que tem um risco médio predominante. Apps antigos acumulam CVEs não corrigidas mais críticas, só que, como eles são muito antigos, eles são pouquíssimos utilizados. O mais perturbador é: apps recentes mostram altos riscos, riscos significativos. Desenvolvedores importaram versões antigas, mesmo em apps novos, e não utilizaram versões atualizadas disponíveis, porque algumas têm algumas bibliotecas depreciadas no qual o desenvolvedor precisava, afins. Por mercado, se a gente fazer essa análise, o Google Play ele é o mais afetado. Não é por negligência, mas porque é o mercado dominante no dataset. O Google Play ele não verifica vulnerabilidades no código nativo, ele foca na detecção de malware, mas ele não escaneia se você está usando FFmpeg com CVE crítico ou coisas assim, se você está usando alguma biblioteca com algum dado que foi vazado. Para validar, eles comparam um trabalho anterior chamado Librarian. Analisando o dataset público do Librarian, 32 apps com suas metodologias, eles têm uma concordância de 97%. E esse experimento é interessante. Baixaram versões atualizadas desse app em fevereiro de 2023, 2 anos depois, e checaram se o risco diminuiu. O resultado? 55% diminuíram sim o risco, 10% mantiveram um risco constante com as mesmas vulnerabilidades e zero correção, e 2% aumentaram o risco. Mas por que essas coisas acontecem? Primeiro, os desenvolvedores às vezes não sabem, não há alertas automáticos dizendo: sua versão tem uma CVE crítica ou algo assim, você precisa atualizar alguma coisa. Atualizar elas em si, mesmo sabendo, é arriscado. Uma nova versão dessas bibliotecas podem quebrar APIs, reescrever código constantemente, testar tudo, isso dá trabalho. E sempre há uma pressão para features novas. Atualizar bibliotecas por segurança, especialmente se tem vulnerabilidade, fica em último lugar. E o que significa para você, o usuário? Apps aparentemente legítimos, eles podem conter falhas graves. Por fim, os pesquisadores são honestos sobre as limitações. Uma abordagem whitelist detecta apenas 15 bibliotecas escolhidas. Eles não consideraram um reachability, ou seja, o quanto eles conseguem alcançar disso, profundo. Eles não detectaram patches manuais, falhas com renomeação, eles foram ofuscadas, coisas assim. Mas essa contribuição é valiosa. Uma abordagem simples, rápida e de baixo custo para identificar vulnerabilidades numa escala massiva. Os desenvolvedores podem utilizar ferramentas assim antes mesmo de lançar, né? Pesquisadores de segurança eles podem priorizar essas análises e os mercados podem integrar checagens similares. Essa foi a solução dos pesquisadores. Muito obrigado e até a próxima.